Povo abençoado, sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Olha, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, do irmão Josué Augusto, e depois o vídeo do nosso querido áudio, né, que vazou do presbítero Giovanni Cardoso, tá certo? Olha, eu quero que você pense, analise, será que isso é o Evangelho de Deus? Fizeram um projeto aqui, uma campanha evangelizadora, vamos colocar aqui assim, apenas para ganhar dinheiro. Vendendo camisa, vendendo boné, vendendo bandeira. Entenderam? Enquanto as pessoas estavam na rua, debaixo de chuva, gritando que Jesus está voltando, pregando a palavra de Deus e fazendo a propaganda da igreja para encher o templo, porque os pastores aqui estão desesperados, porque as pessoas estão abrindo os olhos. O pastor está, sabe aonde? Em casa, comendo do bom e do melhor. Enquanto a pessoa está lutando aí pela verdade, falando de Jesus na chuva, né? Arriscado pegar uma gripe, né? Ter um problema de saúde, uma coisa ou outra, o pastor está dentro do seu gabinete. Vamos colocar aqui assim, dentro do seu escritório, bem relaxado, ou muitas vezes até em casa, deitado, assistindo um filme, uma televisão, num restaurante, na sua fazenda, e o povo debaixo de chuva. Será que isso é o Evangelho de Deus? Será que Deus quer isso mesmo? Será que esse é o sacrifício que Deus pede a mim e a você? Ou isso aí é sacrifício de tolo? Irmão, eu não sou contra a igreja de Cristo, não. Apenas eu sou contra os falsos profetas que usam o nome de Deus para ficar rico, com dinheiro de dízimo e oferta. Coloca as pessoas para ir para a rua, para evangelizar, aí vender bandeira, vender boné, fazendo a propaganda do nome da igreja, para encher o templo. Para chegar lá, eles pedir dízimo de 13º, o dízimo é drobado, porque tem um 10º. Várias e várias coisas aí. Enquanto o povo está na rua pregando o evangelho, o pastor está dentro do fórum. O pastor está sendo investigado por rachadinha. E o povo está lá, com o nome da igreja numa bandeira, na chuva, debaixo de chuva, chamando as pessoas para ir para a igreja, Assembleia de Deus. Porque isso aí, o propósito é esse. Porque muitas pessoas saíram de lá da Assembleia de Deus aí, por ver as irregularidades do pastor presidente, e eles precisam encher a igreja novamente. Aí o que vai fazer? Pega os membros e bota os membros para ir para o meio da rua. Para convidar as pessoas para ir para a igreja. Entendeu? Se fosse que você estivesse na rua para pregar o evangelho de Deus, glória a Deus. Mas para o meio da rua, para pregar placa de igreja, porque a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco mesmo é vista como a igreja mais santa que existe no mundo. Eu estava fazendo uma live falando sobre uma corrupção dentro da igreja, propina dentro da igreja e outras coisas. A pessoa entrou na live e falou assim, e esse cabelo? Eu disse, realmente, você está preocupado com o meu cabelo, mas você não está preocupado com as pessoas que estão passando necessidade e com as pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas. É inacreditável, né, meus amados? Meus irmãos, vou deixar o vídeo aí para vocês aí, tá certo? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Analise isso daí, meu irmão. Viu? Jamais eu vou dar conselho aqui para você sair de uma igreja. Mas eu digo aqui a você, não dê dízimo a falso profeta. Não oferte numa igreja que um falso profeta é presidente. Não faça isso. Ajuda o próximo, ajuda as pessoas. Pule fora disso. Não fortaleça os lobos. Não fortaleça esse sistema que o seu dinheiro do seu dízimo e oferta eles estão usando para nos processar. Para nos processar, para querer nos calar, pede para que o YouTube venha derrubar o nosso canal. Viu? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus te abençoe. Fica aí com o vídeo e eu te pergunto, isso é evangelho, Esse é evangelho? Deixa eu mostrar aqui uma parte do vídeo, eu vou deixar ele na íntegra aí para você acompanhar, que está no canal do nosso amigo Josué Augusto, nosso irmão Josué Augusto.
Isso aqui é evangelho, isso aqui é? Onde as pessoas estão aqui, ó. Tá vendo a chuva? E aqui a matéria da Globo, o pastor sendo investigado por rachadinha. O povo tá aqui na rua. Olha o pastor onde tá. Cheio de segurança, no fórum, na justiça, respondendo processo, um atrás do outro. Olha aqui onde ele tá. Olha que coisa linda. Sendo chamado a atenção. Olha, e o povo tá aqui, ó. Olha o povo. O povo tá aí na rua, ó. Olha o povo na rua, debaixo de chuva, pregando a palavra de Deus aí. Olha só. Olha aí, tá vendo? O povo tá aí, pregando a palavra de Deus. Tá vendo aí? E a esposa do pastor tá aqui, na boa, com seu advogado do lado. Viu? Essa senhora aqui, segundo informações, abandonou a velhinha aqui na Mata do Curado, essa irmã Judite, né? E tá aqui o pastor aqui embaixo, cheio de segurança, carro blindado, do bom e do melhor. Aí, o carrinho blindado do bichinho. Olha, rapaz, é assim que funciona. Você acha que isso é evangelho, né? E você acha que a gente tá perseguindo a igreja, né? Eu seria doido, rapaz, perseguir a igreja verdadeira de Cristo. Essas pessoas aqui, eu respeito. Essas pessoas que estão aqui, ó. Tá vendo? Tem meu carinho e meu respeito por elas aqui. Mas por esse falso profeta aqui, ele devia estar preso, rapaz. Viu? Fiquem todos na santa paz de Deus. Fique com esse vídeo aí. Você concorda com isso? Deus te abençoe. 28 de janeiro de 2025. Pernambuco para Cristo. Como? Eu vou trazer para você aqui um resumo e você vai combinar comigo aqui, se comprometer, de que vai assistir esse vídeo do início ao fim. Porque ele está cheio e recheado de provas e contraprovas de que essa gestão está desautorizada, está desviada, ali tem muita gente endemoniada, principalmente os gestores, compreenderam? Porque aí você vai ver, olha, tanto o gestor presidente, como os seus pastores, os seus presbíteros, nos rolos da justiça, enquanto o povo está na rua, ele está cometendo escândalo, praticando rachadinha, mentindo na justiça, enriquecendo ilicitamente. Irmãos, é muita coisa. Prometa, você vai ver aqui tanto ele como a Judite, que são os diretores dessa igreja, com o Luiz Mário, primeiro secretário. Irmãos, e esse Luiz Mário com a cara mais cínica, esse homem é tão falso. A cara dele é de gente falsa. E quem diz, não é o sentimento de Josué, viu, Luiz Mário? São as pessoas que lhe assistem. Lhe chamam de falso e de hipócrita. É só ver a sua caminhada aí na justiça, nos rolos da justiça, né, dando apoio e cobertura a todos esses desvios de conduta. Portanto, irmãos, vocês vão assistir um depoimento aqui do coração, do fundo do coração. Inclusive, Jarailton, nunca mais, Jarailton falava comigo, se comunicava comigo, nunca mais se comunicou, Jarailton. E olha que esse depoimento seu aqui, essa narração sua, foi antes da rachadinha, Jarailton. Então, um abraço para você, comente aqui. Então, irmãos, assistam aí, pelo amor de Deus, compartilhem esse vídeo, dê o like e comentem para que atinja milhares, milhões de visualizações. Por quê? Vai enganar outro. Aqui em Pernambuco, Josué e os outros atalaias estarão sempre atentos para desmascarar esses falsos profetas. Assistam aí, irmãos. A igreja veio aqui nesta tarde de chuva para te dizer que Deus tem um plano na
Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. Uma frase que diz: as suas atitudes falam tão alto que eu não posso lhe ouvir. Algumas pessoas ignoram isso, acham que a mensagem ela deve ser solta da vida. Eu vou sair para evangelizar, mas não me importo com aquela pessoa dentro da igreja se não achar um comportamento que esteja que coadunam com a vida do pregador. Olha como é sério. Refletindo sobre a situação caótica em que vivemos como igreja, a Assembleia de Deus, eu que já evangelizei bastante para a honra e glória do nome de Jesus, fico pensando aqui o quanto o Senhor Jesus está sangrando, chorando, por saber que muitas, escute isso, muitas vidas não querem mais saber dele, não querem ir para ele, porque aqueles que se dizem cristãos, não obstante líderes, pastores, que são postos para ser exemplo aqui, não condizem com a realidade escriturística, não servem de exemplo, não são norte para as pessoas. E essas pessoas, por causa dessa mal conduta, dessa contradição, as pessoas não querem ir para Jesus, não querem saber de igreja, porque ainda que o seu coração entenda a importância da salvação, as pessoas que anunciam a Cristo não têm testemunho, não têm vida para dar. Se a gente sair na casa das pessoas que se desviam na data de hoje, algumas pessoas não saberiam explicar o motivo da sua queda, do seu afastamento, que é tão complexo falar hoje. Porém, eu tenho algo para dizer. O que nos afasta de Jesus é o pecado. E em relação a essa verdade, todos nós estamos fadados a cair. Mas cair pelo pecado, digamos que é uma condição natural. O adultério, a prostituição, a fornicação, e etc. e tal. Mas quando as pessoas se afastam, de Jesus, deixam o caminho, porque aquelas pessoas que anunciaram o Evangelho, que atraíram para uma igreja, que foram buscar as pessoas para a família, de Deus, não tiveram testemunho para dar. E as pessoas agora ficaram frustradas, dizendo: eu pensei que era diferente, eu não encontro ninguém lá com Jesus no coração que tenha testemunho para dar, desde o líder maior ao menor. Todos são covardes, contraditórios, são arrogantes, ditadores, fingidos. E a gente sai para evangelizar e encontra pessoas. E o Senhor talvez saiba, sem ofensa nenhuma, que quando saio para evangelizar, eu tenho certeza que a pessoa, quando me vê, antes de entender que eu tenho uma mensagem para ela de Jesus, ela vê o emblema da igreja. Ela vê o pastor atrás de mim, naturalmente. A placa da denominação está junto de mim. E tem muita gente que ignora essa verdade e jura que vai convencer o ímpio dizendo: olhai só para Jesus. E eu fico me perguntando a essas pessoas que só têm essa frase para dizer e ignora que o apóstolo Paulo era também um pregador e dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Será que não temos um? Será que não temos ninguém? Será que vamos sempre dizer assim, olhai para Jesus, olhai para Jesus? E quando alguém disser, você não tem um testemunho para mim? Quem são os senhores? Imagina como está o coração de Jesus. Eu fico pensando, pastor, são tantas vidas, são tantos jovens se desviando, e acredito que eu vou falar é muito forte. Eu prefiro que muitos não entrem na igreja, do que entre e se afaste por causa desses lobos, desses mercenários, porque eles, caindo por essa razão, nunca vão querer saber da igreja, nunca vão querer saber de Cristo. Eu falo dos neófitos, dos novos convertidos, e alguns também que há muito tempo estão lá, porque o testemunho é de uma importância terrível. E a gente precisa parar essa marcha desse pseudo-pastor que vive consagrando pessoas sem compromisso. Oh, se a gente pudesse ver ou sentir o coração de Deus. Vejo passando pelas ruas, tantas pessoas que estavam na igreja, mas não passam 15, não passam 20 dias, e eu tenho certeza que não ficam lá justamente porque a mensagem que atraiu ele para aquela família foi uma mensagem que terminou ali, que acabou naquele período da evangelização. Quando aquele pecador chegou na igreja, ele viu que aquela mensagem, ela se restringe às Escrituras, e não na vida da maioria, senão de todos que ali se encontram. Como permanecer fiel a Jesus? Como permanecer cristão vivendo dentro de uma injustiça? A gente sai para evangelizar, chamando as pessoas para a justiça, mas vivemos dentro de uma injustiça. Chamamos as pessoas para a verdade e vivemos na mentira. Oh, meu Deus, salva-nos, como é sério. E precisamos acabar com isso, porque a cada instante, acredita, a cada instante que passa, as pessoas se afastam. E lá dentro há uma decepção de alguma forma, há uma tristeza. Se for para ter Jesus e viver assim, ser crente assim, eu também tenho. Estamos fortalecendo a mão dos ímpios com essa conduta. Como é sério. Como é sério, como é amargoso o Senhor ali pesar a mão desses homens. Por isso que ele fala aquela expressão, os escândalos, é algo tão terrível, não é? É tão terrível. Os escândalos é terrível. Há uma frase para terminar que diz, as suas atitudes falam tão alto que eu não posso lhe ouvir. Algumas pessoas ignoram isso. Acham que a mensagem ela deve ser solta da vida. Eu vou sair para evangelizar, mas não me importo com aquela pessoa dentro da igreja se não achar um comportamento que esteja, que coadunam com a vida do pregador. Oh, como é sério. Como buscar vidas para Jesus? Como atrair vidas para Jesus, para levar para dentro de uma casa com pessoas com comportamentos assim? Melhor que não vá. Porque elas não vão querer voltar. E quem perde com isso? Na audiência, pastor Ailton José Alves, aqui no Juizado de Idosos. Estamos aqui praticamente nessa manhã com a audiência, né? Está aqui algumas seguranças querendo... Não, irmão. Sou da igreja, viu? Da igreja. Eu sou da igreja, da igreja e Eu sou da igreja. Fui agredido lá embaixo, viu, doutor Miguel? Pela segurança dele, viu? Eu fui agredido lá embaixo. Doutor Miguel, doutor Miguel, eu fui agredido lá embaixo pela segurança dele, viu? Você foi agredido? Eu fui agredido lá embaixo. Fique tranquilo, a gente vai pra delegacia. Me deram um murro aqui nas costas aqui, viu? Fique tranquilo. E foi esse aqui, ó. Qual foi? Esse aqui. Foi esse você, aqui, foi? Esse aqui. Esse aí. Você tem o direito de aqui no E policial. tá filmado, viu? Tem um policial Tá ali. filmado aqui. Tá filmado. Eu vou pegar seu número pra delegacia, certo? Vai aparecer que tá filmado. Tá registrado aqui, viu? Deus se garante.
Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Tenha vergonha! Você é templo do Espírito Santo! A corrupção não pode habitar o lugar santo! Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência onde eu tinha pastores internacionais aí, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa 3 dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo, um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores, este senhor aqui, tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu às minhas perguntas, às perguntas dos seus advogados, às perguntas do promotor, o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. Como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, Agora, doutor. Isso vai causar um prejuízo terrível ao esclarecimento. Pois não, doutor. Mas ele não fatos. tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo... Eu nem falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor ele grava a mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se Pastor, vai. Já se vai vamos provar. fazer o O seguinte. senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer, não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que... Eu tenho que fazer as perguntas, ele não responde, mas eu vou fazer. Eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Exato. Pode fazer. Exato. Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando Não. quando o senhor me chama de senhor, corrupto, publicamente. Pastor, eu lhe peço moderação. Pastor, eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós estamos em uma audiência solene e formal, como são quando o senhor está tem gravações ele no dizendo, parlatório doutor, ele de vai sua falar, igreja. ele vai falar. Veja, eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo uma audiência. Pode fazer. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo uma audiência. Pode fazer. Ele disse que ele vai vir agora. Olha, eu vou chamar, Ele disse agora. o policiamento para tomar as providências. Na audiência passada, o senhor repreendeu ele aqui. O senhor faça o favor de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Ele me ameaçou. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Pode confirmar, né? Não, já que o senhor está dizendo que Fique lá fora, por gentileza. fora do ambiente aqui. Confirme que você me disse. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. Confirme. Providencie um policiamento para cá. Providencie um policiamento para cá. Providencie um policiamento para cá. É isso? Preciso eu dizer ou mostrar alguma coisa? Até quando você vai querer continuar sendo enganado? Que Deus em Cristo a todos abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, essa questão do dízimo está tão institucionalizada em algumas igrejas que pastores, líderes criam estratégias que, se alguém lhe contar e você não tiver certa experiência vivenciada, você não acredita, né? Então vai aqui um alerta, irmãos.
para pessoas idosas, crianças inclusive, jovens e adolescentes, para os filhos. Você que tem pai idoso, que tem criança, tem adolescente em casa, tenha muito cuidado, porque esses líderes, pastores de grandes igrejas, de igrejas pequenas também, não é? Independente de denominação, mas nós sabemos que há uma denominação que é especialista nisso, não é? Eles enviam obreiros, pastores, irmãos, irmãs, já com um discurso previamente programado para literalmente arrancar dinheiro das pessoas. É aquele discurso de ameaça, é aquele discurso de que a obra precisa, de que se você não der, não vai prosperar, que o gafanhoto vai entrar dentro da sua casa, que Deus não vai lhe abençoar. Tenha muito cuidado, porque nós temos relatos, irmãos, de que esses obreiros, essas pessoas que vão na casa de idosos, né, na casa de pessoas sem o acompanhamento de alguém, até crianças, irmãos, estão sendo enganadas por esses pastores, por esses tais obreiros, por essas tais igrejas. Igrejas, inclusive, que são igrejas de história, igrejas sérias, mas que esses pastores, que esses líderes, que essas diretorias dessas igrejas têm colocado por terra, por práticas imorais, indecentes, por literalmente roubar as pessoas, montar estratégias para roubar as pessoas. E muitos deles não estão conseguindo mais porque as pessoas estão abrindo os olhos, eles estão vendo que a renda, que as entradas de forma forçada, ensinando o dízimo de forma errada, porque, irmãos, o dízimo não é para a igreja, o dízimo ficou no Antigo Testamento. Agora eu digo o seguinte, se alguém, irmão, deseja dar dízimo, 10%, 20%, 30%, dê, mas dê com alegria, não dê forçado, não é? Outra coisa, você mesmo é que tem que pedir para alguém buscar. Se você não puder ir à igreja levar, você pede para alguém. E é interessante, irmãos, que principalmente vocês que têm idosos, pessoas idosas em casas, vulneráveis, que são enganadas por esses pastores, por esses líderes, um pastor sério, um obreiro sério, que visita a casa de alguém para ir buscar uma oferta que alguém chamou, que alguém deseja dar, ele orienta aquela pessoa que vai doar, dizer o seguinte: minha irmã, meu irmão, eu gostaria que a presença do seu filho, que o seu filho, que a sua filha, que alguém da sua família estivesse presente nesse momento. É assim que pastor sério faz. Mas, irmão, nós temos relatos que esses homens estão indo na casa de idosos e não só estão levando o dízimo não, viu? Estão levando outras coisas. Estão levando outras coisas, fazem a cabeça dos idosos e levam outras coisas. Ou seja, estão praticando estelionato, enganando, e aí furtam objetos das casas. Tenham muito cuidado, irmãos, com isso. Muito cuidado. Quantos idosos, irmãos, estão passando necessidades, não comem uma fruta, não comem um alimento melhor, porque estão sendo pressionados a dar dízimo e oferta nessas igrejas, cujos pastores são milionários, cujos familiares são milionários, cujos diretores são milionários, vivem regaladamente às custas dos pobres. E eu dizia no início, de crianças, irmãos, enganam até as crianças, estão fazendo a cabeça das crianças, irmão. É como aqueles países que praticam terrorismo e fazem a cabeça das crianças, dos inocentes, desde muito cedo. É uma lavagem cerebral, irmãos. Tenham cuidado com isso. Não permitam que essas pessoas vá à casa dos idosos, à casa dos seus pais, à casa das suas mães, engane crianças. Muito cuidado com esses cultos que estão fazendo com as crianças, irmão. As crianças precisam orar, as crianças precisam ser ensinadas, mas tenha cuidado, irmão. Você que é pai, você que é mãe, seja vigilante, porque talvez seu filho está sofrendo uma lavagem cerebral, estão ensinando o evangelho de forma errada, de forma equivocada. Muito cuidado com isso. Nós temos relatos, irmãos, de coisa que você não acredita. Tem coisa que a gente não pode falar, porque é tão escandaloso que esses pastores, que esses líderes dessas igrejas que montam estratégias para arrancar dinheiro, quando não conseguem arrancar o dinheiro em si, criam 1001 estratégias para vender brindes, vender isso, vender aquilo, adquirem, por exemplo, um determinado objeto por R$10 e repassam para a igreja por 20, por 30. Criam eventos evangelísticos de fachada com o único objetivo, irmãos, de arrancar dinheiro das pessoas. Tenha muito cuidado. O Brasil está cheio, irmão, de igrejas que agem dessa forma.
colocam o povo nas ruas com falso pretexto de evangelização, mas os líderes sequer saem das suas redomas de ouro, das suas redomas de luxo, mas fazem a cabeça de um grupo de pessoas, fazem a cabeça do rebanho para fazer o trabalho de arrecadação, porque a preocupação desse povo não é com vidas, irmão, não é com almas, não. A preocupação desse povo é com pessoas que tragam dinheiro para os seus luxos, para manter as suas fazendas, manter os seus carros blindados, manter os seus helicópteros, manter os seus aviões, manter o luxo de suas esposas, de seus filhos. Muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado, não permita que ninguém vá à sua casa atrás de dinheiro. Se você quer dar uma oferta, se você quer dar o dízimo, repito, o dízimo não é mais obrigação. Se você der, bem, se você não der, melhor ainda, porque você está usando para o benefício da sua família. Agora, por outro lado, não seja um crente avarento, um cristão avarento. A igreja do Senhor precisa do nosso dinheiro para crescer materialmente, para ter bancos no templo, para ajudar os necessitados. Não seja avarento, agora ao mesmo tempo não seja mão aberta, de forma descontrolada, a ponto de deixar faltar o alimento para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus idosos, para a sua família, faltar a roupa para o seu filho. Não deixe que o seu filho, a sua criança, seja envergonhado na escola, na rua, porque você não comprou um tênis, você não comprou uma roupa que ele estava precisando para levar o dinheiro para a igreja. Você está pecando. Você que dá oferta, que dá dinheiro na igreja, seja em forma de dízimo, seja em forma de oferta, e deixa de pagar o credor, deixa de pagar quem deve, deixa de trazer o sustento para dentro da sua casa, você está pecando, está colaborando com o sistema corrupto que se instalou dentro da sua igreja. Queridos, queridas, abram os olhos enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos. E para complementar, irmãos, é interessante a gente destacar textos bíblicos aqui. Você não vai encontrar, repito, eu estou repetindo isso constantemente, você não vai encontrar no Novo Testamento, em momento nenhum, irmãos, Jesus, o apóstolo Paulo, os apóstolos, os pais da igreja, ensinando, cobrando ou exigindo dízimo. Você não vai encontrar. Esses pastores desonestos, estelionatários da fé, pregadores estelionatários, enganadores, roubadores, eles usam textos isolados, como o texto de Malaquias lá no Antigo Testamento. Não roubar ao Senhor Deus, porque o gafanhoto, porque isso, porque aquilo. Capítulo 3 de Malaquias, irmãos, não é para a igreja, irmãos. Aquilo ali foi para o Antigo Testamento, porque os sacerdotes, a exemplo dos sacerdotes de hoje, dos pastores de hoje, estavam roubando o dízimo, e o dízimo naquela época não era dinheiro, era o produto da terra que era levado de ano em ano, irmãos, para o sustento do templo e dos levitas que não tinham herança no meio do povo de Israel. Tem nada a ver com a igreja. Eles usam o versículo de Mateus 23, capítulo 23 e 23, quando Jesus repreende os fariseus, os pastores da época, os hipócritas, os líderes da igreja, que estavam roubando as ofertas, o dízimo que o povo trazia para o sustento do templo e dos levitas. Eles estavam roubando para luxar, para viver regaladamente. Aí Jesus olha para eles, vê aquilo e diz assim: olha, vocês estão muito preocupados em arrecadar o dízimo, mas não estão preocupados com o principal, que é o amor, a fé, a misericórdia. Façam a arrecadação do dízimo, mas também não deixem de fazer essas coisas. Jesus poderia pegar qualquer tema, qualquer assunto ali. Ele pegou o assunto do dízimo porque ele estava vendo, e Jesus estava sob a lei. Naquela época o dízimo era obrigatório. Então Jesus pega o dízimo ali porque vê naquele momento aqueles pastores, aqueles líderes, os fariseus hipócritas, muito preocupados em arrecadar o dízimo, em ensinar o dízimo, em exigir o dízimo, em cobrar o dízimo, mas não se preocupava com o amor, com a fé, com a misericórdia, com o zelo, com o cuidado pela igreja, pelo povo. Aí Jesus lança. Jesus ali não está ensinando sobre dízimo, irmãos. Não se engane. Certa vez um pregador de uma grande igreja aqui em Pernambuco, um estelionatário da fé, irmão, muito conhecido, ele pregando para a igreja lotada, irmão. Ele usando aquele exemplo do gasofilácio, que aquela mulher onde colocava o gasofilácio era o objeto onde se colocava, era o utensílio onde se colocava as ofertas. Ao entrar na sinagoga, Jesus observando aquilo e viu aquela mulher, uma mulher que colocava apenas uma moedinha, e aí Jesus diz: olha, ela colocou, esses que colocam muito, Jesus observando aqueles que colocavam muito e aqueles que colocavam pouco, e aí destacou aquela viúva. Ele disse: olha, ela colocou muito mais porque colocou o que não tem, colocou todo o seu sustento, enquanto esses colocam as sobras.
Então esse pregador estelionatário, muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, irmão, usava esse texto para dizer, cuidado, irmãos, que Jesus está no gasofilácio, ao lado do gasofilácio, vigiando quem está dando dízimo ou não, quem está dando a oferta ou não. Veja que ensinamento hipócrita, irmãos, que heresia terrível. Então esses homens pegam textos bíblicos para enganar a igreja, enganar o povo. Tenha cuidado, não aceite, leia o Novo Testamento, você não vai ver em momento nenhum Jesus e os apóstolos, nem Paulo, o maior doutrinador da igreja, ensinando, cobrando, exigindo dízimo. Pelo contrário, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, irmãos, quando ofertares, fazei com alegria e singeleza de coração. Portanto, queridos, dê o dízimo se você quer dar, mas lembre-se, não é obrigado. Dê se você puder e quiser. Agora dê com amor, com fé, com alegria. A maioria absoluta, irmãos, dos membros das ovelhas dessas grandes igrejas, principalmente essas centenárias tradicionais, estão vivendo em amargura, devendo ao Deus e ao mundo, pedindo dinheiro emprestado a agiota, na mão de agiota, para levar dinheiro para a igreja, devendo a todo mundo. São pessoas que estão levando dízimo e oferta, muitas vezes para aparecer, para se mostrar perante o líder corrupto da igreja. Mas estão amargurados, estão tristes, oprimidos, porque estão fazendo algo que não estão podendo fazer e estão fazendo contra a sua vontade. Deus não quer isso, irmãos. Deus não está recebendo a tua oferta nem o teu dízimo não, viu? Não fique pensando que Deus está recebendo esse sacrifício, não. Quem está recebendo é o teu pastor ladrão e corrupto. Ele sim está recebendo e ficando alegre com a tua inocência de levar dinheiro para ele. Porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício amargurado, angustiado, com tristeza de maneira nenhuma. Queridos, abram os olhos, leiam a Bíblia, leiam o Novo Testamento, pesquise sobre dízimos e ofertas e você vai ver que você não tem obrigação de levar, agora tenha prazer. Porque, por outro lado, Deus observa a tua vida. Se tu és um avarento, tu tem condição de levar e não leva uma oferta, uma ajuda para o necessitado. Outra coisa, irmãos, pare de levar dinheiro e oferta para essas igrejas milionárias, onde os pastores são ricos, não prestam conta de jeito nenhum. Se o teu pastor, seja quem for o pastor, o líder, o presidente de igreja que não presta conta, ele está roubando, ele está desviando o dinheiro da igreja. Não dê oferta, não dê nada. Compre cesta básica, leve para os pobres, compre remédio. Observe aí na sua rua, na sua vizinhança, tem gente passando necessidade e você levando dinheiro para a igreja para sustentar os luxos do seu pastor, da esposa dele, das esposas, dos filhos e por aí vai. Pare com isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.